Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como estão hoje? Tem uma pergunta que vem sendo muito feita, aparece lá no e-mail do canal, a respeito dos narcisistas. A pergunta é: qual dos tipos de narcisistas é o pior? Então eu quero poder conversar com você a respeito disso. Vamos lá? Gente, se a gente for pensar qual o tipo de narcisista que é pior de conviver, fica muito complicado. Ó, o tchau aí tá em algum lugar concordando. Por que é complicado? Porque a pessoa que vive com um narcisista é que sabe do seu sofrimento. Então, a gente pode conversar com uma pessoa que convive a vida inteira, por ser mãe, por ser filho, com um narcisista oculto, por exemplo, e ter um sofrimento horrível. É um sofrimento daquela pessoa, a gente não tem como mensurar. Podemos falar com outra pessoa que convive com um narcisista maligno, por exemplo, e essa pessoa vai falar horrores tanto quanto aquela que convive com um oculto. Porque quem sente é a pessoa. Seja o sofrimento psicológico, mental, emocional ou físico. Então nós não temos como mensurar. Mas a gente também pode olhar no viés do narcisista. O que é o pior no sentido de personalidade? Nós vamos lidar com o maligno porque ele é aquele narcisista que ele faz de tudo para ter o que ele tanto deseja, para ter o aplauso, para ser o que é visto como o melhor. E se for necessário a maldade alheia, para ele é tranquilo, não tem problema. Porque o narcisista, principalmente o maligno, ele tem algo nele que, não tolerando a frustração, a negação, não tolerando uma decepção de não conseguir ser o que está no pedestal, uma frustração de receber um não, ou seja, é demitido ou não consegue o cargo que quer, ou o amigo não quer mais dar tanta importância, ou o relacionamento acaba, outra pessoa diz não quero mais, ele explode. A explosão dele é muito intensa, é terrível. Gritos, ofensas, socos, quebrando objetos, dando pontapés e muitas vezes indo para a agressão física. Então, conviver numa relação amorosa, afetiva, por exemplo, com um narcisista maligno, é uma tortura, porque além de ter toda a violência psicológica, mental, emocional, tem a física. A pessoa não consegue sair da relação por medo. Medo de ser agredida, medo de ter a sua vida terminada em função daquele narcisista. Ele ameaça a pessoa, ameaça a família da pessoa, os amigos da pessoa. Ele busca de todas as formas ter aquela pessoa sob seu comando, sob seu domínio. E isso ele usa a força, ele usa a agressividade. O maligno, o narcisista em si já é vingativo, mas o maligno, ele vive para se vingar. Então ele vai fazer de tudo, ele vai buscar todos os meios para se vingar daquela outra pessoa. Ele pode esperar um mês, um ano, uma década, mas ele vai se vingar. Ele persegue, a pessoa foge, se esconde, ele vai atrás, ele consegue, ele tem artimanhas. Ele pesquisa, ele investiga, até chegar na sua vítima e eliminar com ela, porque o que ele quer
no momento em que ele recebe a negação, o que ele quer é eliminar o outro. A vingança dele é exterminar o outro. Esse exterminar pode ser realmente tirando-lhe a vida, como a gente vê vários casos aí. A gente vê muito com mulheres nos últimos tempos, mulheres sendo brutalmente assassinadas de diversas maneiras por homens extremamente agressivos. Muitas vezes violadas, espancadas, agredidas, não perdem a vida, mas perdem a própria alma, perdem de uma certa maneira um tanto de sua vida, porque o trauma é muito grande, ficam deformadas pela agressão, aniquiladas. E é uma agressão muito grande, muito forte. O psiquismo fica dilacerado e leva muito tempo para essa mulher conseguir retomar a própria história. Existem aqueles que tiram a vida de filhos, de parentes, de pai, mãe da vítima e tiram a própria vida para acabar com a vida daquela vítima. Porque no momento em que isso a gente vê casos recentes acontecendo, né? De pai tirando a vida dos filhos para se vingar da esposa e tirando a própria vida, não foi um caso só isolado, tem vários casos que se nós formos olhar nos últimos tempos. O que é isso? Eu te faço sofrer a vida inteira, é a minha vingança, é isso que o narcisista maligno está dizendo para o outro. Eu vou acabar com a tua vida mesmo estando viva. Tu não vai mais conseguir ser nada, tu não vai conseguir mais sorrir, ser feliz, construir a tua vida. Eu termino com tudo aqui, eu me vingo de ti da pior maneira possível. Então, o narcisista maligno, ele já recebe esse nome, né, de mal, né? Ele não mede esforços nem consequências para realizar a sua vingança. Então, se nós formos mensurar pelo narcisista, o pior de todos vem a ser o maligno, porque ele chega a isso. Ele chega a essa vingança de eliminar a vida do outro, eliminar a possibilidade do outro ter algo na vida, elimina tudo que o outro tem, sejam outras pessoas, seja o seu dinheiro, seja o seu poder, seja a sua profissão, ele elimina tudo, ele acaba com tudo da pessoa. E a pessoa precisa, de todas as formas, buscar ajuda, mas ajuda extremamente eficaz. Buscar a polícia, buscar advogados, buscar quem possa, de uma certa forma, frear esse narcisista antes que ele cometa um crime, antes que ele cometa uma maldade, uma vingança tão grande como nós estamos vendo por aí ao nosso redor. No caso, a vítima, a vítima de um narcisista, seja ele o tipo de narcisista que for, sempre será vítima, sempre vai ter o seu sofrimento. Não dá para mensurar, porque o narcisista, por onde passa, ele destrói tudo de sua vítima, seja psicológico, mental, emocional, como até mesmo físico. Gente, eu espero ter respondido o questionamento. Chegou o nosso tchau aqui para nos dar tchau. Eu espero ter respondido o questionamento de quem acompanha o canal. Deem o seu like se gostaram do vídeo. Assine o canal caso não tenha assinado ainda, ele está crescendo. Nós precisamos de like e assinatura para ele crescer e o YouTube mandar para muitas e muitas pessoas. Faça um comentário aí embaixo, você já viveu ou conhece quem
já viveu com o narcisista maligno, são histórias terríveis, né, gente? E compartilhe o vídeo para mais pessoas para que entenda que tipo de narcisista é o mais complicado de lidar. Um grande beijo e até o próximo vídeo.